Voltamos com o Band Cidade, a entrevista deste sábado, hoje falando sobre política e eleições. Professor, a gente comentou no bloco anterior sobre a eleição para vereador. Quer dizer, é importantíssimo que o eleitor ele fique atento, né, na escolha de um candidato, porque o sistema ele preza, né, pelo equilíbrio entre os poderes. Então, é importante, sim, escolher um bom candidato para representá-lo na Câmara Municipal? Eu chamei a atenção do momento solene, do momento cívico, da festa, da soberania popular, que é a eleição. A democracia, ela assenta seu poder nesse momento agora. Por isso, eu e tu, nós eleitores, temos uma força singular na mão, que é o voto. O voto fala, o voto grita, é ele que renova o contrato. Há uma diferença fundamental entre o voto compromisso com as propostas, compromisso com a democracia, compromisso com as instituições, e o voto que é de cumplicidade. O voto cúmplice é o voto de bandido, é o voto criminoso, é o voto do ficha suja. O voto do compromisso é o voto do cidadão, que ele quer o melhor para a sua cidade, o melhor para o seu bairro, para a sua comunidade. E aí, nesse momento, eu chamei a atenção que o sistema brasileiro é um sistema de coalizão. Seja aqui, por exemplo, o prefeito ganhando, o eleito em Manaus, o eleito lá em Maués, o eleito lá em Coari, quem for eleito vai ter que ter composição e articulação com a Câmara Municipal. Porque é lá que realmente o embate se dá da legitimidade. Porque qualquer projeto político do prefeito, ele tem que passar diretamente pela Câmara Municipal. E para passar, o prefeito tem que ter maioria. E muitas vezes ele se elege, mas não tem maioria. E aqui que está a habilidade, a sabedoria do sistema brasileiro de coalizão. A coalizão se dá através da negociação, do embate político, do espaço da negociação. E o que aconteceu? Que faz parte... Que faz parte é a natureza do sistema. Da política. Exatamente. A política é exatamente, a beleza da política é esta. Mas nós hoje, nacionalmente, estamos de frente... para negociar. Agora, os aloprados, o que fizeram? Recusaram a possibilidade de negociar, de sentar, de relação da política, do campo fértil da política, e passaram para o mercado da compra do voto, do parlamentar e do partido. Quer dizer, para ganhar no grito e com cheque, ganhar com dinheiro vivo. Tanto que isso é matéria de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, esse é um momento importante, momento desta relação. Nós estamos votando para dois poderes, poder executivo e o poder legislativo. O poder legislativo é o poder da representatividade popular. É lá que ecoa a voz do eleitor, a voz do povo está lá. Por isso, é importante, eu queria fazer um apelo para se refletir sobre a escolha do vereador. Se você tem uma Câmara corrupta, uma Câmara suja, que não participa do processo, ela vai se corromper e ela vai negociar o teu voto. Então é importante atentar para a importância do fato dessa eleição. A Câmara, o Poder Legislativo, quanto maior a qualidade dele, moral, ética, política, melhor, inclusive, na articulação com o Poder Executivo. E na fiscalização. E na fiscalização. Porque, minha gente, o vereador não vai construir escola, o vereador não vai construir casinha de saúde, o vereador não vai fazer rua e nem tapar buraco. O vereador, ele tem uma função clara e objetiva, está lá na lei orgânica do município. Na Logão, o que diz? Ele representa os interesses populares, ele é o fiscal, ele é o edil, ele é o propositor de projetos políticos, de requerimento. Ele não é um pau-mandado do prefeito, ele tem que manter a sua autonomia. Isto é importante pensar. Agora, se você, na verdade, relaxar no seu voto, você vai escolher um pau-mandado e ele pouco ou nada vai contribuir para elevar o nível da política. Por isso, eu queria chamar a atenção, uma profunda reflexão. Nós estamos votando para dois poderes. O poder executivo, que é para o seu prefeito, que é muito importante, porque ele representa, no direito canônico se brinca dizendo que ele é ordinário do lugar.
é aquele que representa a direção moral, a direção política daquele município, daquele território. Isso vale para Manaus e vale para todos os nossos municípios do nosso estado. Quer dizer, isso vale para todo o território e para o município. E aí, se você tem um bom prefeito, que tem uma sensibilidade popular, uma aceitação popular e tem uma visão, não uma visão paroquial, porque tem político que tem visão paroquial, visão de umbigo ou visão de grupo. Nós temos que pensar uma visão do todo. Manaus é uma metrópole. Nós temos que pensar numa cidade como metrópolis. Nós temos que pensar o todo. Nós temos que pensar o Amazonas e Manaus no contexto do mundo. E veja que nós estamos falando de uma Copa do Mundo. Nós estamos falando da questão ambiental. Nós estamos falando da questão da sustentabilidade. Então, isso é importante. Agora, isso se torna um páreo, um diálogo político de qualidade quando você tem uma Câmara também de qualidade. Quando você tem vereadores de qualidade. E olha, pessoal, nós já tivemos grandes vereadores de qualidade. Eu vi Chico Queiroz, eu vi Fábio Lucena, Jefferson Pérez. Nós presenciamos esses atores em favor do interesse republicano. Regra número 1, se o vereador ou se o seu prefeito defende muito mais interesse privado do que interesse público, que são os valores republicanos, esse não serve. O que serve para nós são candidatos que defendem o interesse público, que são os valores republicanos. O que é valor republicano? Defender o interesse coletivo, a saúde, a educação. Aí o que acontece? O marginal da política, como disse o Lewandowski, não foi o Celso Melo. O Celso Melo disse que são marginais do poder. O que eles pensam? Quando você vai reclamar sobre educação, sobre saúde, aí, o que é que vem na cabeça desses oportunistas, desses marginais? Eles pensam logo, eu vou construir uma escola. Escola com 40 salas de aulas, imagina! Teve governador desse estado e construiu escola com 40 salas de aula. Coisa estúpida, só para beneficiar a construção, as empreiteiras. Professor, as autoridades acreditam que esse vai ser o pleito mais seguro da história do Amazonas. A gente preparou uma reportagem, vamos acompanhar? Por favor. Agentes da Polícia Federal mantêm vigilância nos portos, aeroportos e saídas da cidade. O comerciante Francisco Pereira Siqueira, de 51 anos, conhecido como Chiquinho de Moura, foi detido na noite desta terça-feira no Porto de São Raimundo, quando embarcava para Barcelos. Ele é candidato a vereador e levava R$ 27.100 em uma bolsa. O candidato ele vai ter que se justificar para a Justiça Eleitoral, que se entender a explicação pertinente, provavelmente devolverá o dinheiro. Se entender que há um crime, requisitará a instauração de inquérito policial para que a gente possa fazer as investigações devidas. Que é uma conduta suspeita, né? Não se compreende hoje como uma conduta necessária você transportar grandes valores em dinheiro em datas próximas ao pleito. Militares das Forças Armadas vão atuar neste pleito em pelo menos 30 municípios do interior do estado. Na capital, 5.000 policiais militares vão estar de prontidão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas vai contar com um reforço especial na segurança desse pleito. As câmeras da polícia espalhadas pela cidade também vão ajudar a monitorar a prática de crimes eleitorais já a partir desta sexta-feira. Ao todo, serão 252 câmeras. Muitas delas estão localizadas próximo aos locais de votação. Essas câmeras que estiverem próximas ao local de votação, elas vão estar direcionadas para o local de votação e nós vamos estar monitorando. Pela primeira vez, técnicos do TRE e agentes da Polícia Federal vão acompanhar o monitoramento com câmeras no Centro Integrado de Operações de Segurança. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas diz que estes olhos eletrônicos vão garantir as eleições mais seguras da história de Manaus. Ajuda, sobretudo, porque inibe e, quando não inibe, serve de prova da prática do crime eleitoral. Bem, e ontem, um cabo eleitoral foi detido pela polícia com R$ 1.200 na cueca. Professor, as autoridades estão tentando coibir essa prática que é antiga e algumas pessoas ainda tentam praticá-la. Quer dizer, a tendência é diminuir, o eleitor está mais consciente, quer dizer, vender o voto, né, se tornou mais difícil. Quer dizer, a gente vê que praticar, né, a compra de voto, praticar o crime eleitoral, está se tornando cada vez mais difícil.
Aí está um grave problema da consolidação da nossa democracia. É a perversa desigualdade social em que vivemos. Como nós vivemos uma perversa desigualdade em termos de extrema pobreza, de miséria, então o eleitor que está excluído socialmente, ele vive no reino da necessidade. Como ele está na necessidade, ele faz tudo para se dar bem. E aí o pior não é isso. O pior é aquele que aquele que quer corromper o eleitor, que usa dessas artimanhas de dinheiro na cueca, de promessas e promessas, etc. De qualquer maneira, nós estamos vendo que há todo um aparato tecnológico no sentido de resguardar, de salvaguardar a soberania do eleitor. Isso é importante. E essa ação é uma ação preventiva. Isso, assim, do mesmo modo que está sendo feito aqui em Manaus, é importante ampliar essa força para o interior. No interior é porque que o interior você tem muita dificuldade. Você tem aqueles que votam da cidade, você tem toda uma logística que envolve o mundo rural, que passa da comunicação, da alimentação, do transporte, etc. E aí vai se alimentando toda uma cultura política, contanto que isso não vai ferir o instituto do voto, que é o nosso contrato social, que é a renovação do nosso pacto. Acredito que sim, que com toda essa tecnologia a gente avançou muito, tanto que as eleições encerram às 17 horas, acho que 21 horas, mais tardar 22 horas, nós já teremos o resultado e o povo fará aquela festa na rua e que o Estado, o aparato policial, garanta a alegria da democracia, o carnaval da democracia na rua, festejando a vitória dos seus candidatos. Isso faz bem para nós, porque a política é paixão e, sobretudo, para a consolidação das instituições democráticas. Professor, o seu último recado para o eleitor que vai às urnas domingo. Olha, eu estou torcendo para que se faça uma boa eleição, que você decida, que a gente não possa errar, decida pelo melhor, decida por aquele que tenha competência e qualidade e capaz de responder à sua vontade e faça valer o nosso direito social, imprimindo o quê? A vontade geral, que é a vontade do povo. Obrigado, professor, pela participação, por ter atendido ao nosso convite. Obrigado, felicidade. E o Band Cidade, a entrevista deste sábado fica por aqui. Fique agora, acompanhe agora o Jornal da Band, um ótimo fim de semana e um bom voto amanhã.